Começou agora, né? Bom, pessoal, bom dia para vocês, tá? Eu peço desculpas pelo atraso, infelizmente eu tive um problema lá no IF, no prédio, com acesso à internet, não consegui acessar nem do meu smartphone, né? Nem do meu computador, não sei por quê. Infelizmente nós não temos um servidor lá, um técnico de informática que possa estar nos socorrendo nesse momento. Ele não fica lá, aliás, eu nunca vi ele, não sei nem por onde anda, se existe ou não. Então eu tive que voltar aqui em casa e eu peço desculpas, pode ser que minha internet trave, porque eu moro numa chácara, minha internet é via rádio e é comum ela dar problemas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar agora a apresentação, tá? Nós vamos falar hoje sobre a formação das sementes, tá ok? O processo de formação que leva, né, à formação das sementes será esse nosso segundo tópico do conteúdo. Provavelmente nós devemos abordar em duas aulas. Então eu vou fazer uma parte da introdução, né? Vou adiantar bastante esse conteúdo agora para vocês e nós teremos mais uma aula falando sobre esse processo de formação de semente das angiospermas, tá? Aqui no nosso foco de estudo aqui no curso. Tá bom? Então eu vou iniciar aqui a apresentação e vocês vão me comunicando aí se vocês estão vendo a imagem, se estão ouvindo o áudio direitinho, se estão vendo a imagem, por favor, eu preciso desse feedback de vocês, tá? Deixa eu... Vamos ver se aparece... Vejam se aparece como a, a tela inteira aí para vocês. Aqui não. Uma guia, ela não apareceu aqui, por quê? Ó, eu vou partilhar, veja se a hora que eu der um enter aqui para aparecer a imagem como tela toda, se aparecer aquela coluna dos slides do lado, veja se aparece perfeitamente, tá? E vocês vão me falando, por favor, que eu preciso desse feedback aqui, ó. Vejam se... Apareceu como tela inteira aí para vocês, não? Apareceu sem estar expandida a tela. Apareceu. Sem expandir? É, seu F5. Eu expandi, a minha está expandida, interessante, que não... Deixa eu tentar aqui mais uma coisa. Deixa eu parar ela aqui e tentar. A tela inteira vai aparecer minha tela toda. Veja se dessa forma vai. A internet parece que não está colaborando, gente. É incrível isso. Está aparecendo aí para vocês a tela toda, né? Agora não está aparecendo nada. Só o seu Nada. rosto. Que porcaria, cara. Eita, nós. Vamos lá. O curioso é que não me aparece aqui. Ela não dá a opção de aparecer como guia aqui. A apresentação. Eu devo estar com algum problema. Não dá para entender isso. É algum problema de configuração. Vamos lá. Uma guia, uma janela, a guia novamente ela não dá opção para compartilhar.
Dá uma olhada aqui. Tá partilhando só minha tela, Ana? Apareceu aí a apresentação? Não, só tô. Ninguém aí me ouvindo, pessoal? Professor, Estão me ouvindo, não? Cara, que porcaria isso. Dá para ouvir aí, Adriano? É o problema da minha internet. Tá ouvindo só o áudio do senhor, professor. Tá sem tela? A tela do só tá aparecendo na tela do senhor, só. A da apresentação, não. Só meu rosto, né? Só. Então dá uma olhada aí agora. Se vai. Tá aparecendo aí agora, Adriano? Apareceu aí? Tô bugado. Oi? Deu uma. Ficou só saindo só o eco, só. Galera, não vai ter jeito, bicho. Não é bug, não. É a minha internet aqui da chácara que é ruim. E lá no IF eu não tô tendo acesso à rede, bicho. O nosso funcionário lá é fantasma. Ele não existe. Não sei o que caralho que é. É aí mesmo, professor. Oi? Eu acho que é a internet mesmo que tá travando. É a minha internet. É pesado, A minha internet errada na chácara ela é horrível, horrível. E no IF eu não consigo. Vamos fazer o seguinte: eu vou enviar um link agora, tá? Para vocês. E daqui a pouco eu vou voltar para lá e tenta entrar lá. E aí a gente entra por esse link, tá? Se eu não conseguir acessar, porque eu não consegui, eu vou ter que gravar essa aula e disponibilizar para vocês, porque vai ser difícil. Sem o técnico lá, cara, é complicado. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Já é a segunda vez que dá esse problema. Eu vou ficar no aguardo. Faz o seguinte, ó, dá uma olhada aqui, veja se cancelar. Eu vou ter que apresentar de um outro jeito. Dá uma olhada aí se não apareceu expandido, né? Mas está dando para ver a apresentação.
vamos fazer o seguinte, eu vou tocar desse jeito. O meu aqui não tá aparecendo a apresentação, não. Não? Apareceu agora a apresentação. Sem estar expandido, mas desse aí dá pra ir. Vamos desse jeito. Eu vou tentar expandir, veja se ela vai aí. Apareceu expandido? Não. Vou esperar um minutinho que às vezes ela aparece aí. Não. Não? Mas desse aí dá pra tocar, professor. Não vai ser desse jeito. Não, mas dá pra tocar assim, não. Vocês conseguem ver meu mouse, não? Sim. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos tocar desse jeito aqui. Então, ó, pessoal, essa aula agora nós vamos falar sobre, né, o processo de formação de semente das angiospermas, tá? Então, dando início aqui, ó, o que seria, né, esse processo que leva à formação das sementes das angiospermas, tá? Todo vegetal tem que passar por um processo que a gente chama de multiplicação, né? Ou seja, ele tem que ser capaz de dar origem a um outro ser vivo, né? Com características semelhantes, ou seja, ele tem que ser capaz de se reproduzir, de se multiplicar, tá? E os vegetais, eles podem se multiplicar ou reproduzir de duas formas, tá? Através da propagação, que seria a reprodução vegetativa, tá? E através da reprodução sexuada, que é através do sexo da união de gametas masculino e feminino, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, dar uma introdução sobre essa parte de propagação. Não é o objeto nosso aqui principal da disciplina, mas é importante que vocês tenham conhecimento, porque muitas vezes, na área agronômica, quando se fala de semente ou de multiplicação de plantas, não necessariamente serão utilizadas sementes que têm origem via reprodução sexuada, essa semente propriamente dita, que é contida lá dentro do fruto e tal. Muitas vezes a semente pode ser um outro material utilizado para dar origem a um novo indivíduo. Aí existem muitos e muitos casos onde alguns vegetais, né, só podem ser multiplicados dessa forma, tá? Então, essa forma que o vegetal é multiplicado ou se reproduz sem ocorrer, né, essa reprodução via sexuada, nós chamamos de propagação. E essa propagação pode ocorrer de duas formas, tá? Ela pode ocorrer de forma vegetativa, tá? Que é o quê? É quando a gente utiliza estruturas ou tecidos vegetais que têm a capacidade de se regenerar. Eles originam clones, tá? Sem variabilidade genética, ou seja, quando eu utilizo essas estruturas vegetativas ou esses tecidos vegetativos, eu estou gerando um novo indivíduo, independente da planta que deu origem, mas que tem exatamente as mesmas características genéticas, tá? Por quê? Porque não ocorreu um processo de divisão celular para formar as células de gametas que nós chamamos de meiose, tá? Então, quando nós fazemos a propagação, nós estamos formando um novo indivíduo, tá? Que tem exatamente as mesmas características da planta mãe, tá ok? Deixa eu abrir aqui para mais um aluno. Então, na propagação vegetativa, nós damos origem aos clones, tá? Isso é muito importante na agricultura. Um exemplo prático disso, por exemplo, é na questão do plantio de florestas, tá? Vocês estão me ouvindo aí? Alguém dá uma alôzinha aí para mim, por favor? Tá ouvindo, sim. Tá beleza, né? Então tá. Então, nós temos que, quando nós fazemos uso da propagação, tá, nós vamos formar esses clones, tá? E pode ser através de estacas, acho que todo mundo aqui conhece, já ouviu falar, né? Se você corta um raminho lá, coloca sob condição adequada no solo e tal, às vezes os estimulantes, nós vamos ver um pouco mais na frente, né? Vocês viram um pouco fisiologia sobre hormônios, né, que estimulam o enraizamento e uma série de coisas. Então, nós formamos novos indivíduos a partir de estacas, a partir de meristemas, né, esses tecidos vegetais. Nós temos lá a cultura de tecido,
tá? A gente pega o meristema lá o meristema apical de uma planta, o meristema axilar lá da base das folhas, né, da inserção da folha como o ramo, o caule, e a gente consegue multiplicar e dividir e formar novos indivíduos, né, que seria um processo de cultura de tecido. Nós temos também a alporquia, por exemplo, a jabuticabeira, né, para você fazer a muda de uma jabuticaba, você vai lá, faz um processozinho ali num ramo da planta, determinado ramo, faz um anelamento, um estrangulamento com arame, coloca um material lá chamado esfagno, né? Que promove o enraizamento daquele ramo, depois você corta e tem uma nova planta. Esse é o processo de propagação ou reprodução vegetativa, tá? Tem as orquídeas, por exemplo, né? Outros grupos, por exemplo, as musáceas, né? As bananas, as orquídeas, que mais aí? Quem lembra de uma planta, de plantas que são propagadas, né? Ou são reproduzidas principalmente por esse tipo de material, né? Que em muitos casos será utilizado a denominação semente. A batata, por exemplo, pessoal, vocês vão ouvir, ou quem for atuar na área, ou em algum momento da vida de vocês, vocês vão ouvir o termo batata semente, tá? Não é a semente oriunda lá do processo de fecundação do óvulo com o grão de pólen, mas é sim um pedaço ali, né, um tubérculo, tá, pequeno, que vai dar origem a uma nova planta. E o nome utilizado é batata semente, porque é o meio mais fácil de multiplicar aqueles vegetais, tá, aquela espécie vegetal. Então, a propagação é isso, tá? Vegetativa é dessa forma, utilizando pedaços de plantas, né, tecidos ou estruturas que são capazes de se multiplicar ali, crescer, desenvolver e produzir um novo indivíduo daquela espécie exatamente igual à planta que é de origem. Então, se eu quero uniformidade genética, a forma de eu conseguir estabelecer um campo de produção, né? Se eu quero ter certeza que todos os indivíduos são geneticamente idênticos, ou seja, são clones, seria através do uso dessas estruturas propagativas, né, das plantas. Por exemplo, aqui, ó, a propagação vegetativa pode ocorrer de forma natural, né, através da formação de bulbos, bulbilhos, estolões, tubérculos e rizomas, né. Então, o bulbo, por exemplo, pessoal, o cultivo do alho é feito dessa forma, tá? Como é que são feitas as lavouras de alho? Você vai lá no dente, quando a gente deixa o alho muito tempo na geladeira, a gente percebe isso. Cada dentezinho daquele que a gente chama de bulbilho começa a formar as folhas. Então, eu posso tirar aquele material e levar para o campo, que ele vai dar origem a uma nova planta de alho. E aí eu planto um dente e após um período eu vou ter uma cabeça de alho cheia de dentes lá, tá? Bulbilhos nós temos o alho, bulbos nós temos a cebola, tá? A cebolinha que vocês têm em casa aí, que a mãe de vocês gosta de ter lá para usar como condimento. Estolões, o exemplo do morango, tá? Que emitem aquelas estruturas, né, que se prolongam a partir de um caule e numa extremidade forma uma nova planta, enraiza, né? Os capins, as braquiárias, algumas braquiárias, por exemplo, braquiária umidícola, né, algumas gramíneas, né, que tem, a gente fala tem um hábito rasteiro, né, que se esparramam pelo chão, elas usam desses estolões, são estruturas que podem ser utilizadas, né, para essa reprodução do vegetal. Temos os tubérculos lá, né, e rizomas. Tubérculo, exemplo, é a batata, tá? Que eu falei batata semente, rizoma a bananeira, tá? E também existe a forma artificial, né, dessa propagação, que é o que eu comentei, das estacas, né, mudas por estacas. Eucalipto é a forma mais utilizada para reprodução de eucalipto, tá? Por meio de estacas. Tem a alporquia, no caso da jabuticabeira. Enxertia é um tipo de reprodução de assexuada, ou propagação vegetativa, micropropagação, né, no caso das utilização de cultura de tecidos e assim por diante. E tem uma outra forma de propagação não sexuada, tá? Que a gente chama de propagação apomítica. Essa é muito importante para nós. Quem for trabalhar na área de produção de sementes, principalmente de pastagem, nós temos dois grandes gêneros, né, de
de famílias, né, que abrangem famílias das gramíneas, que é o gênero Panicum e o gênero das braquiárias, tá? Então, acho que praticamente 90% das pastagens que a gente tem no Brasil, né, das pastagens cultivadas, né, que a gente vai lá e forma, exceto as pastagens nativas, tá? Mais de 90% dessas pastagens são compostas por plantas, né, por variedades desses que pertencem a esses dois gêneros. Panicum, que está lá aqui o nosso capim andropógon, capim maçaia, mombaça, Tanzânia, Tamani, aí muitos outros, e o gênero das braquiárias, né, que nós temos lá aqui na nossa região braquiária nidícola, braquiária brisanta, né, e as variáveis MG5, não sei o que, MG4, e lá vai por diante, tá? Decúvens, rosienses e essas outras braquiárias, elas se reproduzem por um processo chamado propagação apomítica, que ocorre a formação da semente, tá? Ocorre formação de semente, ocorre floração, formação de semente, mas não ocorre fecundação por um grão de pólen, tá? Então, nesse processo de propagação apomítica, tá? Eu vou passar a deixar um material complementar para vocês falando só sobre isso, porque é importante para quem for trabalhar com a parte de produção de sementes dessas pastagens, é uma área que emprega muita gente, tá? Esse tipo de propagação ocorre via semente propriamente dita, mas nessa semente não ocorre fecundação, tá? Não ocorre a inserção de um grão de pólen lá no estigma, eu vou falar aqui mais na frente, não ocorre a formação de tubo polínico, nem fecundação do óvulo. O óvulo, tá? Que existe ali dentro da semente, ele se transforma, né, em semente, sem a necessidade de ocorrer fecundação. Então, no caso de propagação apomítica, né, que seria no caso principalmente dessas braquiárias, mas nós temos citros que têm propagação via apomítica. A mangueira, pessoal, quem já viu um caroço de manga aí, ó, né, a semente de manga é comum, aqui no quintal de casa está cheio, a gente rastela, joga num canto lá do pátio e elas começam a germinar. E aí você vê que de uma semente, que deveria ter um embrião apenas ali dentro, surgem inúmeras plantinhas, né? Então, ali dentro nós temos várias plantas que surgem que é através dessa propagação apomítica. Aquela semente deu origem a indivíduos que não sofreram fecundação, tá? Então, inúmeros vegetais de interesse econômico se reproduzem, né, ou se multiplicam através dessa propagação apomítica. Os principais são os capins, principalmente esses dois gêneros, Panicum e braquiária, tá? Então, ocorre o processo de formação da semente, mas não ocorre o processo de fecundação, que é a dupla fecundação que eu vou falar mais adiante, tá? E aí eu tenho uma semente geneticamente igual à planta mãe. Eu tenho praticamente um clone, só que não é de origem de uma parte, de uma estrutura de um tecido vegetal. É um embrião que é geneticamente igual à planta mãe. Deu para entender isso? Dá um alô aí para mim, galerinha. Alô? Oi. Sim, entendemos. Tá, então, esse é o processo da propagação apomítica, beleza? Essa apomítica então, aí... é muito importante. Oi? Essa parte das pastagens até que eu tenho até uma afinidade já, mais ou menos, que eu mexo direto. Trabalha com pastagens? Não, não na fazenda, né? Sim. Nós estamos reformando os pastos lá. Estamos usando umas variedades novas dessa umidícola. Aí nós plantamos o umidícola e plantamos o braquiária também. Então, quando você usa a semente, você está levando ali para o campo fazer o cultivo, tá? Um tecido de propagação apomítico. As sementes não sofreram fecundação, não ocorreu mistura de genes. Ela é exatamente igual à planta mãe. Isso é interessantíssimo do ponto agronômico, tá? Porque você tem a certeza que quando você colhe a semente, você vai estar plantando exatamente aquele material.
sem que ocorra variação nesse material. Para você fazer surgir variação, você tem que utilizar de técnicas de melhoramento, tá? Para que faça surgir a variação. Então, surge um indivíduo com características diferentes, e essa característica é mantida sempre de pai para filho, ela não se perde, tá? Porque as sementes geradas são exatamente, né, carregam exatamente a mesma genética dos pais, do pai, né, ou da mãe, na verdade. O pai não, porque não entra o gameta masculino, mas carrega a mesma genética da planta mãe. Então, eu vou ter sempre, né, essa característica genética preservada. Isso em sementes apomíticas, através do método de propagação apomítico, tá? Nos capins, importantíssimo isso, beleza? Então, por isso que muitas vezes, o Adriano está falando aí que, né, que está plantando umas variedades e tal. Muitas vezes você colhe a sua própria semente, tá? E planta, né, na sua área, e você vai formar a mesma pastagem, não existe variação genética, ao contrário de outros materiais, por exemplo, o milho, você vai lá no mercado, compra um saco de semente de milho híbrido, ou milho variedade, e planta o milho, colhe a semente, salva a semente, como nós comentamos na semana passada, né, na outra aula, para fazer o uso dessa semente, quando você planta, muitas plantas dessas que vão surgir lá, depois, né, na sua área de cultivo, apresentarão características diferentes daquela primeira planta que você produziu. Por quê? Porque quando ocorre a fecundação, eu vou falar mais adiante, ocorre a possibilidade da variabilidade genética. Tá? Nesse caso, sementes apomíticas não, você tem 100% de certeza de que todas aquelas sementes geradas têm a mesma característica da planta mãe. Tá? É como se você estivesse levando novos clones para o campo. Tá? Seria o passo formado seria o mesmo que você pegar, por exemplo, o braquiário medículo, arrancar quando ele se esparrama no chão e fazer o plantio através de mudas. Tá? Em vez de usar mudas, você usa semente, que é muito mais fácil. Então, o cultivo de gramas, quando a gente consegue produzir as sementes, ficou facilitado por isso. A gente consegue ter um material genético exatamente igual à planta mãe, uma alta, assim, uma baixa variabilidade genética. Então, a gente tem 100% de certeza que os indivíduos são geneticamente iguais à planta mãe. Tá? Uso da propagação, né? Quando é que eu uso esses métodos de propagação de plantas, né? Então, eu uso muito para espécies que não produzem sementes. Alguém conhece alguma espécie que não produz semente aí, pessoal? Diga aí para mim uma. Eu citei algumas aqui. Bora lá. A bananeira é o principal exemplo. Alguém já mordeu uma semente de banana quando está comendo a banana? Bateu, quebrou o dente lá mordendo a banana? Não, né? Então, a bananeira é um exemplo disso, tá? A batata doce, tá? Alguém já plantou semente de batata doce? Alguém já plantou semente de batata? Cana-de-açúcar, alguém já plantou semente de cana-de-açúcar, não? Mandioca, alguém já plantou semente de mandioca? Semente de mandioca, né? Alguém já foi lá, comprou semente de mandioca, ganhou do vizinho para fazer o cultivo? Não. Então, nesses casos que eu tenho espécies que não produzem semente ou só produzem sementes, né? Em condições muito especiais, todos esses indivíduos produzem sementes, tá? Só que as condições para que eles produzam sementes, que é o nosso caso aqui de baixo, são muito especiais, não ocorrem com facilidade na natureza. Então, o método de se reproduzir esses indivíduos preferencialmente através da propagação, tá? E existem espécies também, pessoal, de condições de constituição genética heterozigose com elevadas taxas de segregação. O que é isso? Olha o milho que eu acabei de falar. Tu vai lá, compra um saco de semente de milho híbrido ou de uma outra espécie vegetal qualquer híbrida, tá? E aí, quando você planta aquela semente, você vai ter lá a tua área lá de produção formada, e quando você colhe as sementes desses indivíduos e planta, você vai ver que vai nascer um monte de coisa diferente. Que é um exemplo, aí acho que talvez todo mundo já esteja familiarizado com isso, ou já ouviu falar,
as donas de casa, as mães de vocês, ou até algumas das meninas aí devem gostar, ou até os rapazes, alguém, daquelas flores rosa do deserto, né? Hoje é muito comum, popularizou, todo mundo tem em casa já. Então você vê fotos, plantas. Oi? Rosa do deserto agora virou moda. Virou moda, né? Aí na frente da sua casa, dentro da oficina, a Ivone tem dezenas de milhares aí, né? O professor Jardel, a esposa do professor Jardel, tem bastante. Então tem muita mulher aí que gosta, que tem. Lá e aí também tem compra na internet a semente, né? Aí vai lá e compra a semente da rosa do deserto preta, negra, roxa, violeta escura, quase negra, né? Lindíssima, não sei quantas camadas de pétalas e tal, lá, dupla, tripla, sei lá o quê. E quando planta a semente, nasce a plantinha, espera lá um tempão para a plantinha desenvolver, né? Fica adulta, quando dá a flor, é aquela florzinha cor-de-rosa, sem vergonha, né? Comunzinha. Por que que isso acontece? Porque no caso, por exemplo, da rosa do deserto, do milho híbrido, tá? O que que a gente tem? A gente tem espécies vegetais com alta taxa de heterozigose e de segregação. Quer dizer o quê? Aqueles indivíduos que têm essas características interessantes para a gente, eles são frutos de cruzamento de indivíduos diferentes. Eu tenho um pai com uma característica, uma mãe com outra característica, e o filho nasce um indivíduo novo com essas características desejáveis. Só que, quando ocorre a fecundação, lá, o processo, né, de cruzamento, né, de fecundação de um gameta masculino, né, com um gameta feminino lá, do grão de pólen com o óvulo dentro do ovário da flor, pode ocorrer o processo de segregação. E tem plantas que têm alta taxa de segregação. A rosa do deserto é um exemplo. As sementes geradas desse indivíduo, a mulher foi lá, comprou a semente da rosa do deserto preta, mas aquela rosa do deserto é um híbrido. E quando ela pega a semente desse híbrido, vai nascer um indivíduo parecido com um dos pais que deram origem àquela rosa do deserto preta. Ela segrega, ela volta às características dos antigos genitores, tá? E aí nasce um indivíduo que não tem nada a ver com o que você estava esperando. Existem essas espécies, rosa do deserto, milho, né? Milho milho híbrido. Então o produtor compra, paga 500, 600 pau num saco de semente de milho. Cara. Tem milho até mais caro no mercado. Ele paga 500 conto num saco de semente de milho. Planta, todo feliz, a planta maravilhosa, linda, todo mundo igualzinho, bonitinho, colhe a semente e planta no outro ano. Aí ele vai olhar a lavoura dele, ele tem, dentro da mesma, tem plantas com diferentes tamanhos, com formatos de folha diferentes, que vão produzir espigas em épocas diferentes, espigas de tamanhos diferentes, formato de grão diferente, todo mundo diferente ali. Vai ser uma bagunça, né? Oi? Alguém quer dizer alguma coisa aí? Ouvi um áudio? Professor. Oi. Em outubro, o milho estava 450, agora em janeiro já estava 600. 600 pau, né? Isso para algumas variedades, algumas cultivares, né? Isso. Tem material aí que passa de 1.000 conto saco, cara. Tem. Esse é um aquele da Ihara, tem um. Eles estavam a mesmo preço. Não, tem material que passa de R$1.000. Aí o que acontece? O produtor compra, paga caríssimo e acha um absurdo, né? Porra, 1.000 conto. Mas tô feito. Vou pegar a semente e eu mesmo planto a minha semente. Eu posso, vou salvar a semente. Dançou, porque tem uma alta taxa de segregação. Aí na lavoura dele no outro ano, ele vai fazer com a semente que ele colheu, vai nascer um monte de coisa diferente. Para pequeno agricultor, tudo bem, ainda vá lá. Agora, para grande agricultor, lascou. Por quê? Porque você tem desuniformidade desde da emergência das plantas, você vai ter desuniformidade no estabelecimento dessas plantas, você vai ter desuniformidade no desenvolvimento, na produtividade. Quando uma está pronta para colher, a outra ainda não. Só problema na lavoura. Entendeu? Então, essas espécies... Oi. Professor? Oi. E igual assim, você planta milho, semente, né? E salva.
Aham. do material básico para o salvamento, a genética não é a mesma 100%, não. Perde alguma Não, coisa, não nunca, perde? nunca. Eu vou comentar mais adiante. Por Mesmo, exemplo, se um material RR, um IPRO, alguma coisa assim. ó, quando você vai ter cruzamento, tá? Quando vai ter fecundação ou reprodução sexuada, cruzamento, união de grão de pólen com óvulo, tá? Para formar a semente propriamente dita, ocorre variabilidade genética. Pode ocorrer muita ou pequena. Algumas características são transmitidas, desde que você trabalhe com autofecundação. É o caso, por exemplo, da soja, tá? Do arroz. Nós vamos comentar mais adiante. Agora, quando você tem fecundação cruzada ou alogamia, que são o grão de pólen é de uma planta, né, e o óvulo é de outra planta, você tem indivíduos diferentes promovendo o cruzamento, né, a formação de uma nova semente, ou seja, a semente produzida é fruto de dois indivíduos diferentes, aí sim você tem um problema, né, que é esse problema da segregação. Quando é autofecundação, é mais tranquilo. Então, você consegue manter algumas características. Por exemplo, as transgenias em soja, em arroz, é possível manter, quando você colhe a semente. Mas a taxa de indivíduos, o percentual de indivíduos que vai manter aquela característica vai sempre diminuindo à medida que eu vou promovendo novos cruzamentos. Ou seja, de geração em geração, vai ocorrendo segregação em taxas menores, mas ocorre. E aí eu vou ter indivíduos novos surgindo na área de cultivo com características diferentes. Quando é autofecundação, o percentual é menor, tá? A quantidade de indivíduos que perdem essas características é menor, tá? Agora, quando é fecundação cruzada, aí esse valor se eleva e inviabiliza, muitas vezes, eu utilizar a semente. É o caso dos híbridos. Milho é o principal, tá? Então, eu não consigo utilizar a semente dele no próximo cultivo, porque certas características vão ser perdidas. Beleza? Eu vou explicar isso direitinho mais ali na frente, tá? Então, esses indivíduos que têm essa alta taxa de segregação, né, que tem uma constituição genética heterozigosa e segregam muito, muitas vezes eu não consigo utilizar sementes, tá? Exemplo, rosa do deserto. É muito melhor você conseguir, né, um indivíduo que tem aquelas características, e você clonar aquele indivíduo, do que utilizar a semente dele, né? Quando você quer fidelidade ao genótipo, ou seja, quando você quer 100% de certeza que o material que tu está levando ali para o campo, utilizando, tem a mesma genética da planta que a deu origem, né? Uniformidade de plantas. Como eu trabalho com o mesmo material genético, pessoal, a mesma, são clones, então eu tenho um comportamento desses indivíduos muito parecidos. Quem já andou em áreas de produção de eucalipto, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo, porque é nítido isso. Quando você trabalha com clones, você anda dentro da área, você vê pouquíssimas variações entre as plantas. Todas são muito parecidas, desde que seja o mesmo clone. E foram plantadas na mesma época, tal. Você olha assim, parece que é todo mundo igualzinho, tá? Agora, quando você faz o cultivo de florestas a partir de sementes, aí já muda. Aí você já vê árvores com tamanhos, com portes, com copa, com folhas, com uma série de características variantes dentro da mesma área. Então, você não tem uma uniformidade, né? Você tem uma maior variabilidade de indivíduos ali dentro. Se você quer auto-uniformidade, trabalhe com clones. Se você quer fidelidade ao genótipo, você sabe que o material, esse material é muito bom, e eu quero esse material, use clones. E nós temos um outro caso, que são as sementes de baixa longevidade. Na aula passada eu falei uma coisa, falei errado, tá? Falei da semente de soja ser recalcitrante, então não era isso. Usei o termo errado. A semente de soja, ela, para conseguir uma longevidade maior, nós temos que fazer um armazenamento, né, mais rigoroso. Se o armazenamento não for feito em condições muito bem controladas, ela diminui a taxa de germinação e vigor, tá?
Por quê? Porque essas sementes não são sementes de alta longevidade. Tem sementes que, se eu colocar em condições adequadas, elas sobrevivem por muito tempo. Tem sementes que nem precisam de condições tão adequadas assim, né? Vejam vocês os produtores de terrenos baldios aí, né? Muita gente dessa, planta lá o milho, feijão de corda, essas coisas, fava. Como é que esse pessoal guarda a semente? Eles pegam a semente que eles colhem do ano, separam as mais bonitas, que não tem dano, o inseto não furou, alguma coisa, colocam dentro de uma garrafa PET, né? E guardam do ano para o outro. Alguns põem na geladeira, tem um cuidado maior. Outros largam num canto lá, num depósito, num canto da casa, essas sementes. E ainda assim eles usam 1 ano, 2 anos depois, essa semente ainda está viável. É claro que num percentual muito pequeno, né? Se fosse levar para uma área comercial, seria inviável, tá? Mas como é para uso ali em pequenas áreas e tal, torna-se viável. Então, essas sementes que têm baixa longevidade, que eu não consigo armazenar por muito tempo, muitas vezes, em vez de utilizar sementes, eu utilizo esses propagos, ou esses materiais de propagação, tá? Então, seriam esses casos que eu utilizo, né, da reprodução via vegetativa, através da propagação, tá? E no caso da multiplicação, da reprodução via sexo, sexuada, tá? Que seria a semente propriamente dita, que a semente propriamente dita é o fruto do óvulo fecundado pelo grão de pólen, tá? Então, na reprodução sexual, nós temos um novo indivíduo sendo formado, né? Que ele é oriundo da fecundação das células espermáticas, né? Que seriam os núcleos sexuais, os gametas, grão de pólen e óvulo. A reprodução sexuada, lembra o termo sexo, cruzamento, fecundação, tá? De células espermáticas, de núcleos sexuais diferentes, masculinos e femininos, que dão origem a um novo indivíduo, tá? Que pode apresentar características genéticas muito semelhantes aos pais ou novas características genéticas que façam destoar dos pais, mas sempre que ocorrer fecundação de células espermáticas, vai ocorrer variabilidade genética, mesmo se as células espermáticas forem do mesmo indivíduo, tá? Que ocorre nos vegetais, vou explicar mais adiante. Essa reprodução sexuada sempre vai dar origem a um novo indivíduo, porque sempre vai ocorrer essa variabilidade genética. Então, nunca eu vou ter um indivíduo igual, exatamente 100% geneticamente igual ao outro. Sempre vai haver variabilidade. Pode ser grande ou pode ser pequena, mas ocorre essa variabilidade, tá? Possibilita a renovação da espécie, né? Quando eu faço a utilização de sementes via reprodução sexuada, porque as chances de surgirem novos indivíduos mais adaptados às condições aumentam quando eu uso esse tipo de semente. Por isso que a semente é importantíssima, nós vamos falar uma aula só sobre isso, no melhoramento genético. Então, quando eu promovo melhoramento genético de plantas, é importantíssimo o uso das sementes, porque é na semente que vai expressar um novo indivíduo, é a semente que contém o embrião com as novas características, né? Que vai formar esse indivíduo com novas características genéticas. É a semente que permite que surja na natureza um indivíduo com características genéticas diferentes. E o melhoramento genético é isso. Eu faço uso de técnicas para fazer surgir indivíduos com características genéticas distoantes ou mais diferentes dos pais, para ver se eu consigo obter uma determinada característica, um indivíduo que tenha características desejáveis para o cultivo. Assim funciona o melhoramento genético. E a semente é importantíssima nesse processo, porque para fazer surgir variabilidade tem que haver cruzamento de células espermáticas, de núcleos sexuais, de gametas, tem que haver sexo, cruzamento. E o fruto, esse sexo vai dar origem a uma semente. Então, a semente que carrega um novo embrião com características diferentes, tá? O processo de formação tem no início da diferenciação das gemas vegetativas, que são os tecidos meristemáticos,
que se iniciam após a diferenciação para formar as gemas reprodutivas. Vocês lembram da anatomia? Lá que vocês viram, acho que com o professor, como é que ele chamava? Tayron, não é isso? O professor Tayron provavelmente falou para vocês que na base das folhas existem gemas, né? Onde tem uma folhinha inserida num ramo, num caule, tem um tecidozinho meristemático ali, bem na inserção, chamado de axila, que ali tem uma gema, as gemas axilares ou gemas laterais, ou na ponta do ramo também, né? Tem um meristemazinho, um tecido com um grupo de células que não sofreu diferenciação, ou seja, são um grupo de células com características muito parecidas com as células embrionárias, aquelas células primordiais. Então, em vários locais do vegetal, tem essas geminhas, esses agrupamentos de células, tá? E esses agrupamentos de célula vão sofrer uma diferenciação, ou seja, essas células vão começar a se multiplicar e tomar formas e aspectos diferentes que vão dar origem às gemas reprodutivas. Essas gemas reprodutivas vão formar os órgãos sexuais, que são as flores, que, por sua vez, vai promover ali o cruzamento, vai ocorrer o cruzamento, né? E vai formar as sementes. Então, esse processo de formação de semente tem origem nessa diferenciação. É importante entender isso, pessoal, porque muitas vezes, se não ocorrerem estímulos para que essas gemas sofram essa diferenciação, eu não consigo formar sementes, tá? Existem N casos na natureza, em situações até de campo, que eu não consigo formar sementes. Eu tenho um vegetal, quero multiplicar esse vegetal, quero que ele forme semente, e ele não forma semente, porque existem processos que tem que acontecer para que aquelas geminhas ali, que estão nas axilas ou no meristema do caule, sofram essa diferenciação e passem a formar estruturas reprodutivas, elas se transformem em gemas reprodutivas. Porque dependendo do estímulo que acontecer, pessoal, em vez dela formar uma estrutura reprodutiva, uma flor ou uma inflorescência, ela pode formar um novo ramo, ela pode formar até uma raiz ali, tá? Então, isso depende do estímulo que ela recebe, tá? Então, é importante entender isso. O processo de formação da semente começa lá na diferenciação dessas estruturas. Se o estímulo não for correto, se as condições não forem adequadas, tá? Nós vamos ver que condições, que estímulos são esses. Essas gemas não viram flores e não vai ocorrer a formação da semente, tá? Abacaxi é um exemplo clássico. Quem já conhece aqui, ou já trabalhou, já viu, o pessoal faz um negócio chamado indução floral, que é o quê? O abacaxi tem um meristema só que está na ponta do caule lá, né? Na parte aérea. Tem só o meristema apical. Então, os caras aplicam um produto, existem inúmeros produtos no mercado, são estimulantes, né, que promovem, nós chamamos de promotores, né, de desenvolvimento, que fazem com que aquela gema que é vegetativa, né, tecido meristemático sofra uma diferenciação e passa a transformar numa gema reprodutiva. Então, o meristemazinho do abacaxi, o olho do abacaxi, né, os caras aplicam um produto que faz com que aquilo que ia dar origem à folha acabe virando flor, e assim surge o fruto, tá? Então, isso é muito comum em inúmeras culturas, tá? Aquela gema tem que passar por esse estímulo para virar uma flor, para virar uma estrutura reprodutiva e, posteriormente, dar origem à semente. No caso do abacaxizeiro, nós não vamos ter a formação da semente. Em algumas espécies de abacaxi, sim, existe a formação da semente. No abacaxi que a gente consome, não tem. Mas é importante entender que essas gemas têm que sofrer esse processo, têm que passar, elas têm que se diferenciar, elas têm que se transformar em gemas vegetativas, dependendo das condições ambientais, condições nutricionais da planta. Essas gemas não se transformam e eu não vou ter a formação de flores e, posteriormente, produção de sementes, tá? Então, esses receptores, né, essas gemas são os receptores desses estímulos, que podem ser endógenos, né,
ou de origem fisiológica, origem interna, depende do metabolismo interno dela, ou de origem exógena, ou seja, de condições externas. Então, o que vai fazer essa gema, esse meristema, virar ou não uma flor, tá, são os estímulos, que podem ser internos dela, de origem fisiológica dela mesmo, do vegetal, da planta, ou de origem externa, do ambiente ao redor, das condições em que ela está inserida, tá? E o florescimento, que é a formação da flor, marca a passagem da fase vegetativa de um vegetal para a fase reprodutiva. Então, quando vocês vão lá estudar nas grandes culturas, ou vão avaliar uma área de produção, né, no campo, aí tem as fases de desenvolvimento, da soja, milho, feijão, arroz, todos têm as fases. E aí, na maioria, é dividido em fase V e fase R. V porque é a fase vegetativa e R porque é a fase reprodutiva. Isso principalmente em culturas anuais, de ciclo curto, tá? Então, quando uma planta sai da fase V e entra na fase R, o que aconteceu? Tá? A passagem da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Então, como isso? Através do florescimento. Tá? Então, quando aparece uma flor, é que entrou na fase reprodutiva? Não necessariamente. Pode ocorrer antes de eu visualizar a flor. Tá? Então, começou a aparecer as primeiras estruturas que vão dar origem, né? As flores, já entrou na fase reprodutiva. Então, quando ocorre essa diferenciação das gemas, que passam de gemas, né, de tecidos meristemáticos vegetativos para reprodutivos, ali ocorre a mudança de fase do vegetal. Ele deixa de ser vegetativo e passa a ser reprodutivo. Quem marca isso? O florescimento é marcante, que é ali que eu visualizo que ocorreu, mas ele já ocorre antes, quando ocorre essa diferenciação das gemas, tá? Os fatores exógenos, né, e endógenos que fazem com que essas gemas se modifiquem pode ser inúmeros, né? Vamos citar alguns aqui, ó. Dos exógenos, ou seja, os fatores externos que interferem nessa mudança, né, do comportamento da gema, nessa diferenciação. O mais importante aqui, ó, é o fotoperíodo. Vocês viram lá na fisiologia que os vegetais têm as suas fases, né, a fase vegetativa e fase reprodutiva, regido por algumas condições, né? Nós temos principalmente o fotoperiodismo, ou seja, tem plantas ou vegetais, que quem diz se ela deve ou não florescer são as condições do ambiente, principalmente o fotoperíodo, ou seja, a quantidade de horas de luz que ela tem disponível por dia. Vocês lembram disso, tá? Então, nós temos plantas fotoperiódicas de dia curto, plantas fotoperiódicas de dia longo e plantas não fotoperiódicas, que não respondem ao fotoperiodismo. Quando nós temos plantas fotoperiódicas, a quantidade de hora-luz por dia é que vai determinar se essas gemas vão sair da fase vegetativa e entrar em fase reprodutiva para dar origem a flores ou não, tá? Então, o fotoperíodo controla isso em inúmeras espécies vegetais. Outro fator importante, disponibilidade hídrica. Para as plantas não fotoperiódicas, tá? Que não respondem a unidades térmicas, que eu vou falar agora para vocês, tá? Nós temos outros fatores controlando o florescimento. Por exemplo, disponibilidade hídrica. Muitas plantas, quando elas percebem que a disponibilidade hídrica está diminuindo, é como se ativasse o mecanismo interno fisiológico dela. Então, um fator externo ativa o metabolismo e faz com que ela mude essa característica. As gemas deixam de ser reprodutivas e deixam de ser vegetativas e passam a ser reprodutivas. Tá? Lembrando que esse processo não volta atrás. Uma vez que a gema deixou de ser vegetativa e se diferenciou para virar uma gema reprodutiva, esse processo não ocorre ao contrário. Uma gema reprodutiva nunca vai voltar a ser uma gema vegetativa. Tá? Esse processo é único, ocorre em via única. Então, faltou água,
tá? A planta é como se ela entendesse que ela, opa, eu preciso reproduzir porque as condições podem ficar piores, eu tenho que gerar um descendente aqui. Então, ela passa por uma modificação interna, um fator externo, modifica ela internamente e ocorre essa transformação das gemas vegetativas em reprodutivas. Outro fator, quando a planta não é fotoperiódica, que interfere no florescimento, é a questão da temperatura. Vocês também ouviram falar que existem vegetais regulados por unidades fototérmicas ou por temperatura, que vocês calculam através daquela relação graus-dia, ou temperatura do dia em relação a um determinado período de tempo. Então, tem vegetais que o que determina para ele se ele vai florescer ou não, tá? É a temperatura. Vegetais que não respondem ao fotoperiodismo e respondem a temperaturas, tá? Isso é comum, por exemplo, a soja, né? O arroz, muito comum. Pessoal, olha, eu estou plantando a variedade, ou a cultivar e tal aqui, mas ela é lá do Rio Grande do Sul, não sei da onde lá. E lá no Rio Grande do Sul, ela leva tantos graus dias para sair da fase tal para entrar na fase tal. Então, a fase vegetativa tem tantos graus dias, e a fase reprodutiva, tantos graus dias. Quando você pega as condições climáticas de um outro local com as condições daqui e compara, né, você consegue saber, num valor aproximado, quanto tempo, quantos dias essa planta vai levar para atingir essa fase de diferenciação. Então, muitas vezes, quando você traz uma cultivar do Rio Grande do Sul, onde as condições climáticas, por exemplo, podem ser mais amenas do que as de cá, as plantas lá têm um tempo maior de desenvolvimento. Elas ficam mais dias no campo do que quando inseridas aqui. Porque, em geral, tá? Em geral, os dias são mais quentes aqui, as temperaturas são mais altas. Então, essa planta é regida pelas unidades fototérmicas ou por temperatura, quer dizer, quanto mais calor ela tiver, mais rápido é o ciclo. O milho, por exemplo, é um exemplo clássico, tá? O milho, né, ele se desenvolve muito rápido aqui, ao contrário das regiões de Goiás, onde é plantado safrinha, das regiões de Minas, das regiões do Sudeste e algumas outras regiões do Centro-Oeste. Ele se desenvolve muito rápido, ele muda de fase muito rápido, ele quase não tem tempo de crescer, porque o ciclo é acelerado em função do que? Da diferença de temperatura. Lá, as temperaturas diurnas podem ser até altas, mas durante a noite a temperatura é amena, é mais baixa do que aqui. Então, é como se ele tivesse um ciclo de desenvolvimento mais lento, ele tem mais tempo de crescer lá do que aqui. Então, arroz, soja, milho, tem isso, tá? A temperatura que rege o desenvolvimento, é que vai dizer se essa gema passa de ser vegetativa para reprodutiva ou não. Se é mais rápido ou mais lento. Temperatura. Tem os vegetais que não precisam das altas temperaturas, mas sim de baixas temperaturas, tá? Então, isso é uma característica também que nós chamamos de vernalização, ou seja, aquelas plantas têm que passar por um período de inverno ou de baixas temperaturas para poderem florescer, tá? As culturas que nós chamamos de clima temperado, né? Por exemplo, pêssego, ameixa, nectarina, maçã, né? Uma série de vegetais, tá? Precisam de plantas de origem de clima mais frio, né, de regiões do caqui, às vezes plantas de regiões de clima bem frio, onde as temperaturas chegam abaixo de zero, né, precisam passar por esse período de frio para que as gemas se transformem, passem de vegetativas para reprodutivas, para que elas possam florir, né, para poder dar origem às flores, possam florir para poder dar origem aos frutos e às sementes, tá? Isso é outra característica. Esses todos são influências exógenas, ou seja, do ambiente ao redor do vegetal que interfere nessa modificação de passagem, tá? E os endógenos, né? Ou seja, aqueles de dentro do vegetal, que são intrínsecos ou próprios do vegetal. Nós temos, por exemplo, a maturidade fisiológica, que é a passagem da fase juvenil para a fase adulta. Muitas vezes o vegetal,
para poder florescer, para poder chegar à fase adulta, ele demora um tempo. Eu só baixar um negócio aqui no celular para não parar de incomodar. Ele precisa levar um tempo para atingir determinada fase, tá? Quer dizer, ele tem que deixar de ser jovem para virar adulto. E essa fase juvenil, às vezes, demora. Um exemplo clássico aqui é a jabuticabeira. A jabuticabeira, às vezes, plantadas de semente, por isso que a gente quase não vê jabuticaba plantada de semente. A jabuticabeira, às vezes, pode levar mais de 30 anos para passar essa fase juvenil, para sair, né, da fase jovem e entrar na fase adulta. Ou seja, durante esses 30 anos vão estar ocorrendo todos esses processos aí, ó. Variação de temperatura, fotoperíodo, disponibilidade de água, mas não vai alterar essa passagem, essa diferenciação das gemas vegetativas para reprodutivas. Por quê? Porque ela ainda está imatura, ela ainda é jovem. Então, ela tem que primeiro atingir a maturidade fisiológica. Isso varia em função da espécie, tá? As espécies arbóreas, frutíferas de grande porte, arbóreas, são as que mais demoram. Elas demoram para atingir a maturidade. Em razão e outras espécies, menos tempo, demoram menos. As de ciclo perene demoram mais para atingir a maturidade, e as de ciclo anual ou bianual, né, menos tempo, tá? Outra coisa que interfere, né, de fator interno, é um balanço de hormônios vegetais que existem dentro dessas gemas, tá? Então, nós temos lá os hormônios que nós chamamos de inibidores de alguma atividade e os promotores. Então, tem hormônio que promove florescimento, né? E tem hormônio que inibe florescimento. Por exemplo, o inibidor clássico de florescimento é o ABA. O ABA está ali sendo produzido e mantido nas gemas, tá? E ele não deixa com que ocorra o florescimento. Já existem outros hormônios que podem fazer o quê? Ativar o florescimento. Por exemplo, a giberelina e o etileno. Giberelina funciona em algumas espécies como promotor de florescimento e o etileno em outra. Em alguns casos, a giberelina inibe o florescimento numa espécie e o etileno inibe o florescimento em outra. Dependendo da espécie, esses hormônios têm funções diferentes. Pode ser promotor ou pode ser inibidor. Mas o que faz com que ocorra essa mudança de fase vegetativa para reprodutiva, para iniciar o florescimento, é o balanço desses hormônios ali dentro. Tá? Então, tem que existir uma relação percentual de um em função do outro. Tanto, tem que existir esse balanço. Se esse balanço for alterado, não ocorre, tá, essa passagem de fase, mesmo que todas as outras condições sejam satisfeitas, mas não ocorre essa mudança. Tá? Então, esses são os fatores intrínsecos, endógenos, do vegetal, ali de dentro, do metabolismo dele, da fisiologia do próprio vegetal. Tá? Isso vai interferir na mudança, na diferenciação das gemas vegetativas para reprodutivas, que vai dar origem à formação da semente. Tá? Interfere diretamente na formação das sementes. Então, eu tenho que saber, quando eu quero produzir semente de alguma espécie vegetal, eu tenho que saber quais são os fatores exógenos que interferem naquela planta, para poder controlar aquela planta no campo, para atingir máxima produtividade de sementes, para atingir melhor qualidade de sementes, tá? Por exemplo, um exemplo aqui de um fator exógeno, fotoperíodo. Se eu sei que uma planta é fotoperiódica e o que vai determinar se ela vai florescer ou não é o comprimento de horas de luz solar do dia, eu tenho que fazer o plantio dessa planta numa época do ano que ela tem um período de fase vegetativa suficiente para ela crescer, adquirir corpo, né? Adquirir massa, né, ficar forte e vigorosa, para quando entrar na fase reprodutiva, ela conseguir, né, ter uma melhor produtividade, produzir mais, aumentar a produção, né, e melhorar a qualidade da semente produzida. Se eu plantar essa planta num período, numa época do ano, numa janela de tempo, que ela vai ter pouco tempo, né,
para se desenvolver na fase vegetativa, para crescer na fase vegetativa, e logo em seguida, durante o ciclo dela vegetativo é muito curto, e logo ela entra em fase reprodutiva, porque o fotoperíodo determinou, tá? Ou seja, diminuiu ou aumentou a quantidade de hora-luz, e ela, entendeu que era a hora de florescer, ela ainda não adquiriu tamanho, corpo, né, volume, ela vai ter uma baixa produtividade. Então, eu tenho que saber sobre esses fatores que interferem, né, nessa mudança de fase vegetativa para a fase reprodutiva, que induzem a formação, né, das flores e levam ao florescimento do vegetal. Tem que conhecer tanto os externos quanto os internos, para garantir, assim, uma melhor chance de obter melhores, né, produtividades, maiores taxas de produção e melhor qualidade da semente produzida, tá?